15, 15 maravilhoso, em especial também pelo aniversário da minha irmã Elane, que Deus abençoe grandemente todos os aniversariantes, em especial minha irmã, que sempre me ajudou muito. Vamos ler Lucas capítulo 11, todinho. Diz assim, ó: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando o acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, olha aí, ó, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos induz em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disser: Não me importune, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar e dar por ser seu amigo, olha lá, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe lhe dará um peixe ou uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? E estando ele expulsando um demônio, o qual era mudo, aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns dele diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmos será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, porém, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, está tudo bem, né, quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estágio desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentastes, que mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converterão com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas.
E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o corpo. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com um resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseu, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai então esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, despreza o juízo, o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixá-las outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que sois como sepulcras, como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores, olha lá, essa palavra aqui é muito forte, dos doutores da lei, eu disse-lhe: mestre, quando disse isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: há de vós também, doutores da lei, que carregais aos homens com carga difícil de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Há de vós que edificais o sepulcro dos profetas, e os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis na obra de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedides os que entravam. E diz-lhe isto: começaram os escribas e os fariseus e apertá-lo-ão fortemente, falou-lhe falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém. Nós vamos meditar nessa palavra hoje rápido, né? Aqui no capítulo 11, o Senhor Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, que todo mundo já sabe. E aqui nesse texto ele colocou: é preciso pedir. A fim de ensinar sobre a importância de pedirmos aquilo de que precisamos a Deus, Jesus afirmou que o Pai Celeste, olha aí, ó, o Pai Celeste já sabe tudo, viu aí? Aqui essa palavra é muito maravilhosa, né? Ele diz aqui, ó, vou grifar bem claro aqui, ó. Ele afirmou que o Pai Celeste, ele sabe dar boas dádivas a seus filhos. Na parábola do amigo importuno, ele mostrou que o homem atenderia ao pedido que lhe fora feito não porque desejava ajudá-lo, olha aí, ó, é verdade, mas porque não queria ser incomodado. O Senhor, no entanto, é bom. Salmo 34 todo diz: provai e vede que o Senhor é bom, e está sempre pronto para atender seus filhos, de boa vontade. Para que isso aconteça, precisamos dirigir-nos a Ele e fazer nosso pedido. Tem muita gente que quer receber a bênção de Deus sem pedir a Deus, né? Só quem pode te ajudar, meu amigo, é Deus. Não adianta tu orar para São Jerônimo, Santa Maria e etc e tal. Só Jesus pode atender teu pedido. Aqui, a blasfêmia dos fariseus, eu até preguei essa semana no monte. Aqui nós observamos o dedo de Deus. Ele diz aqui que ao presenciar os milagres de Jesus, as autoridades judaicas o criticavam a ponto de dizer que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Ora, os fariseus não tinham condição de fazer a obra de Deus, nem saber explicar ao povo a razão do sucesso de Jesus.
por isso blasfemavam. Olha aí, ó, falando do que não conheceu. O mestre, entretanto, explicou sabiamente que um reino dividido está fadado à destruição. Ele expulsava os demônios não pelo poder de Beelzebul, viu? Mas pelo dedo de Deus. Deus continuou usando homens e mulheres de Deus para curar demônios. Aqui dessa parábola, aqui a geração incrédula, diante da incredulidade aqui desse texto, Jesus censura os escribas e fariseus e todos esses religiosos. Olha lá, diante da incredulidade daquela geração, o Senhor revelou que era maior do que o profeta Jonas e o rei Salomão. Contudo, os religiosos judeus se recusavam a crer nele. Jesus usou o exemplo do profeta Jonas a fim de mostrar que assim como Jonas tinha ficado no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho de Deus seria sepultado no seio da terra, mas sua ressurreição dentre os mortos produziria a salvação. Viu aí? Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, eles rejeitam a salvação. Eles desprezam a salvação. O Espírito, né? Jesus fala aqui bem claro da luz do corpo. Olha lá. O Espírito do ser humano tem na palavra de Deus a sua lâmpada. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pois por meio dela o homem iluminado de maneira de pensar e é transformado. Já o corpo tem nos olhos a sua candeia. Jesus ensina que se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Assim, qualquer coisa errada nos chama a atenção, devemos tirar o foco daquilo. Mas se gostamos do pecado, e como a nossa vida vai ficar em trevas. Aqui Jesus fala uma verdade, que quando você acredita na palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai te fortalecer. Jesus aqui nesse capítulo 11, pela boca do profeta, do apóstolo do Lucas, ele diz aqui: bem-aventurado, olha lá, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Hoje muitas pessoas querem usar a Bíblia para discutir. Até hoje aqui falar do dízimo. O dízimo, ele é uma prova de que Deus existe. Tem muitas igrejas, hoje tem muitas pessoas que não conhecem. O dízimo é do Velho Testamento. Amigo, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Quem é fiel no pouco, Jesus disse, sobre o muito colocarei. Uma pessoa que é fiel a Deus, ela vai ser abençoada. Essa pessoa vai ser iluminada. Eu sou dizimista desde 1981, nunca passei fome, sempre trabalhei e Deus abençoa. Toda pessoa que é fiel a Deus, meu irmão, é pela palavra de Deus. Está aqui, o Senhor Jesus está dizendo. Essa pessoa vai ser iluminada, o caminho dele, o caminho dela vai ser iluminado, vai dar certo. Agora, uma pessoa que só reclama, só murmura, só fala mal, que é mal agradecida, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, não dá nem uma esmolinha, como Jesus diz aqui para os escribas e fariseus, não faz nada. Essa pessoa nunca vai ser abençoada em nada. Quando eu vejo uma pessoa falando mal das coisas espirituais, querendo ser mais sábio, eu já saio fora, porque eu sei que essa pessoa está amaldiçoada. As pessoas ruins, elas são ruins. As pessoas boas são pessoas boas. Não existe coluna do meio. Ou a pessoa ela é boa ou ela é mal. Ou ela é luz ou ela é trevas. Preste atenção na tua vida. Como é que é? Vou fazer para você, sabe? Você é luz ou você é trevas? Jesus conhece a tua vida. Jesus conhece o teu interior. Então, olhe para a tua vida. Antes de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor por essa escola dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor, muito obrigado por esse domingo, abençoa minha irmã Elane, abençoa ela e o Délio, que a bênção do Santo seja derramada abundantemente. Abençoa todas as famílias que compartilham essa mensagem. Abençoa o Amadeu e a sua família. Abençoa o pastor Sebastião e a sua família. O pastor João Brianelli e a sua família. O pastor Raimundo e a sua família. Abençoa, meu Deus, os pastores, os missionários, o Paulo e a sua família. Abençoa todos os amados que compartilham essa mensagem. O bispo Jaime, todos os pastores que oram conosco todos os dias aqui, pastores que estão na batalha, pastores lá do Terra Nova, pastores que estão lutando aí cada dia na pregação do Evangelho. Dá-nos uma semana de êxito, de vitória, de conquista.
Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais na nossa vida. Oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem na Escola Bíblica Dominical, no capítulo 12 de Lucas. Que Deus abençoe você. Que a paz esteja no teu coração. Glória a Deus. Obrigado.